E o tema de hoje, então, é famílias que vencem tempos difíceis, perdoam, amam a verdade e se autocontrolam. Vou ler o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha que essa tradução já não diz difíceis, mas terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está a descrever algumas características dos tempos difíceis, desses dias que estamos a viver. Já partilhei com os irmãos algumas delas: falta de amor, ingratidão, impiedade, egoísmo, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Falei sobre isso na quinta-feira passada, quem não veio perdeu. Amantes dos prazeres mais do que de Deus. Hoje eu quero considerar mais 3 características dos tempos difíceis, ou como diz a versão que lemos, tempos terríveis, em que as famílias precisam resistir e superar. Como temos afirmado, precisamos, irmãos, como famílias cristãs que somos, resistir e vencer uma vida diferente. Precisamos viver uma vida contrária a essas características que Paulo menciona. Devemos lembrar a exortação também feita por Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está a dizer é o seguinte: não tomem a forma desse mundo, não sigam o estilo desse mundo, não vivam de acordo com esse mundo, mas transformai-vos. E a palavra que Paulo usa aqui no grego de transformar é a mesma palavra que traduz, ou que traduzimos para metamorfose. Sabe o que é metamorfose? É aquele fenômeno, né, em que uma lagarta asquerosa, nojenta, é transformada numa borboleta bela, linda. Então Paulo diz: não sejam lagartas, sejam borboletas. Passem por esse processo, por essa metamorfose, por essa transformação. Porque Paulo diz que as pessoas nos últimos dias serão irreconciliáveis, caluniadoras e sem domínio próprio. São essas 3 características negativas que vamos trabalhar hoje. E o verdadeiro crente não pode ter essa forma: irreconciliável, caluniador e sem domínio próprio, sem autocontrole. O que é uma pessoa irreconciliável? A ideia da palavra grega usada por Paulo é uma pessoa hostil, que não admite trégua, aquela pessoa incapaz de fazer as pazes, de chegar a um acordo ou de resolver diferenças. Não, ele cai, eu lá, não quero saber dessa pessoa. É a pessoa irreconciliável. Irmão, será que existem pessoas assim em nossas famílias? Meu desejo é que não. Essa marca tem impactado famílias nesses últimos tempos? Creio que sim.
Mas Paulo também diz que nos últimos dias haveria caluniadores. São aqueles que promovem intrigas. Um caluniador é uma pessoa que difama alguém, ou seja, espalha informações falsas com intenção de prejudicar a reputação, a honra ou a imagem de outra pessoa. É o caluniador. Temos isso nos dias atuais? Como temos? Como temos? Outra marca dos últimos dias, diz Paulo, é a ausência de domínio próprio. O que é isto? São aquelas pessoas que não dominam a língua, não conseguem dominar. Não dominam o apetite, os impulsos, os desejos, as emoções. Temos isso nesses tempos? Temos. E essas coisas, irmãos, têm trazido problemas para as famílias. A falta de domínio próprio de um dos membros traz problema. A calúnia traz problema. A falta de perdão traz problema. Então, irmãos, a considerar essas características negativas, como a família pode ser vencedora sobre essas coisas? Como? Eu vou dar aos irmãos 3 sugestões. Primeiro, famílias que vencem nos últimos dias são aquelas que buscam sempre a reconciliação. Buscam sempre a reconciliação, caminhar a segunda milha. Ser irreconciliável é ser inflexível, intransigente, rancoroso, ressentido, difícil de perdoar o outro, averso a acordos. Não, comigo não tem acordo. Pessoas irreconciliáveis não cedem, não mudam de opinião. Não negociam, não superam os conflitos, nunca estão dispostas a dar uma segunda chance. Nunca. Aplique isto na família, aplique isso no casamento, que desastre. Como famílias cristãs, não podemos cultivar essa marca em nossos relacionamentos. Eu quero deixar agora para os irmãos 3 conselhos bíblicos para não sermos irreconciliáveis em nossa família. E podemos aplicar também em nossa igreja. Mas, como é o mês da família, eu vou aplicar à família. Primeiro conselho bíblico: viva e aprenda de Cristo sobre o perdão. Viva e aprenda de Cristo. Jesus viveu uma vida de perdão e Jesus ensinou sobre o perdão. Certa ocasião, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Até 7 vezes? Porque isso é o que dizia a lei, para perdoar até 7 vezes. Está lá em Mateus 18, 21, 22. Vou ler. Não, Senhor. Quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, ao dizer 70 vezes 7, Jesus estava a usar uma expressão hebraica que simbolizava um número infinito de vezes. Um número infinito. Pecou contra mim hoje? Eu perdoo. Pecou amanhã? Eu perdoo. Pecou depois? Eu perdoo. Porque assim é o perdão de Deus, irmãos. Eu fico pensando na mulher adúltera. A Jesus disse a ela: não te condeno, vai e não peques mais.
E se essa mulher no dia seguinte voltasse a pecar? Jesus ia dizer, agora te condeno. Não. Ele diria a mesma coisa, vai, não peques mais, minha filha. Aí ela voltasse a pecar, Jesus ia dizer, vai, não peques mais. 70 vezes 7. 70 vezes 7. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ele escreveu assim, suportando-vos uns aos outros. Observe, irmãos, suportando-vos uns aos outros. Sim, tem gente que é insuportável, não é? Tem. Mas eu tenho que suportar. Se eu sou um cristão, não tem ninguém insuportável para mim, eu tenho que suportar. A Marisa me suporta, né? Eu ia dizer o contrário, mas ia apanhar quando chegasse em casa. Mas suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. É uns aos outros. Se alguém tiver queixa com outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Lá na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E quantas vezes ele diria isso? 70 vezes 7. Esposa, perdoe seu marido. Ele não é perfeito. Somos quase, mas não somos perfeitos. Marido, perdoe sua esposa. Eu sei que ela é a parte mais fraca, né? Mas perdoa. O diabo não enganou Adão, enganou Eva. Perdoa Eva. Pô. Me colocou nessa confusão toda, mas te perdoo. Marilisa, me perdoe. Tá me olhando ali com a cara. Perdoe, filhos, perdoe seus pais. Os pais não são perfeitos. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Eles não são perfeitos. Eu já errei com meus filhos. E pais, perdoem seus filhos. Eles erram. Eles erram. Então, aprenda com Jesus sobre o perdão. Viver o perdão como Jesus viveu. Segundo o conselho bíblico, não guarde rancor. Irmãos, uma pessoa rancorosa, ela é infeliz. Porque o rancor não faz mal ao objeto do rancor, faz mal a quem está a sentir o rancor. Rancor é abstrato, rancor não me ofende, mas faz mal ao teu coração. Então não guarde rancor. Quando Paulo fala sobre o amor ágape, o amor perfeito, o amor que nós devemos ter, que é o amor de Deus. Lá em 1 Coríntios 13, 5, ele diz assim, não se porta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Então não permita que o rancor domine o teu coração em teus relacionamentos familiares. Não permita. Não guarde rancor. Terceiro conselho bíblico, seja reconciliável. Seja reconciliável. Construa pontes em tua família, ao invés de abismos. Construa pontes. Jesus disse lá em Mateus 5, 23, 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Duas coisas aqui, irmãos. A oferta para Jesus é uma coisa tão santa, tão sagrada. A oferta é culto. Que ele diz, não dá a tua oferta se tens problema com teu irmão. Meu pai não vai aceitar. Porque oferta é coisa santa. Não é apenas dar dinheiro para a igreja. Não é uma coleta qualquer. É culto a Deus. E Deus quer os seus filhos unidos.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a reconciliação, nomeadamente na família, é uma prioridade espiritual. Deve ser uma prioridade espiritual. Triste irmão que não fala com o irmão. Filho que não fala com o pai. Com quem na tua família precisas te reconciliar? Será que há alguém na tua família em que tu precisas reconciliar-te com essa pessoa? A Bíblia diz que não há bênção na família, não há bênção na família quando os relacionamentos estão rompidos. Não há. Não há na igreja, não há na família. Segundo lugar, famílias que vencem nos últimos tempos são aquelas que buscam sempre a verdade. Buscam sempre a verdade. Em primeiro lugar, aquelas que buscam sempre a reconciliação. Em segundo lugar, aquelas que buscam sempre a verdade. Irmãos, enquanto no mundo, nesses dias difíceis, a mentira, a calúnia, é o que Paulo fala ali, é uma realidade. No mundo é uma realidade, mentira, calúnia. Nas famílias cristãs devemos valorizar a verdade. A calúnia está presente, por exemplo, nas redes sociais. É a chamada fake news, né? Notícia falsa. Está presente nas fofocas, nos comentários maliciosos a respeito de uma pessoa, nas distorções de falas, de contextos. Eu falo uma coisa aqui e a pessoa vai lá, o pastor diz, eu não falei isso. Não foi assim que eu falei. Está fora do contexto. Vemos muito disso. Irmãos, uma vez que o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. E também é comparado a um leão que ruge, a rondar e a procurar a quem possa devorar. Nós vemos a mentira em vários lugares. Infelizmente, às vezes até na igreja eu vejo mentira. Dentro de casa. A produzir falta de confiança. A prejudicar relacionamentos e a causar problemas na família. Então, como a família pode combater a mentira? Como pode combater a calúnia e cultivar a verdade? Faça na família um pacto de verdade. Faça na família um pacto de verdade. Irmãos, somos uma família que segue a Jesus. Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, antes de divulgares, antes de falares, de escreveres no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, deves lembrar-te do que Paulo escreveu aos Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Há uma história conhecida como o teste da peneira de Sócrates. Eu não sei se foi Sócrates que falou isso, né? Não existe uma prova histórica, mas é atribuída a Sócrates, que serve como uma parábola sobre a importância de filtrar as informações que recebemos antes de disseminar, ou mesmo de lhes dar atenção. Essa história conta que, em certo dia, um rapaz abordou o filósofo Sócrates e lhe disse, Sócrates, você sabe o que eu acabei de ouvir sobre um dos seus alunos? Sócrates respondeu, espere um minuto. Antes de dizeres qualquer coisa, quero que passes
o que vais dizer-me, o que me vais dizer, pelo meu teste das 3 peneiras. Que teste é este? O rapaz ficou intrigado. O que é o teste das 3 peneiras? Sócrates então explicou. A primeira peneira é a da verdade. Tem certeza de que o que me vais dizer é absolutamente verdadeiro? Tem certeza? Verificaste os fatos? Tens provas incontestáveis? O rapaz hesitou e disse: bem, não tenho certeza, eu só ouvi dizer. Ah, muito bem, disse Sócrates. Então a segunda peneira é a da bondade. O que me vais dizer sobre o meu aluno é algo bom? É uma boa notícia, um elogio, é algo positivo? O rapaz, com alguma relutância, admitiu: na verdade, não. É exatamente o oposto, o contrário. Ah, entendo, disse Sócrates. A terceira peneira é a da utilidade. O que me vais dizer sobre o meu aluno é útil? Isso me vai ajudar de alguma forma? Vai trazer algum benefício ou vai resolver algum problema? O rapaz, então, envergonhado, respondeu: não creio que seja útil para você. Então Sócrates concluiu: se o que me ia dizer não é verdadeiro, não é bom e não é útil, por que eu deveria ouvir-te? E por que tu deverias espalhar isso? Então, irmãos, é o teste das 3 peneiras. É verdadeiro? É bom? É útil? Se não for, cala-te. Fica quieto. Então, coloque isso em prática na família. Eu volto a dizer, antes de divulgares, falares, escreveres, por exemplo, lá no grupo do WhatsApp, que às vezes dá uma confusão tremenda, no Facebook, no Instagram, lembra o que Paulo escreveu aos Filipenses: voltarei a ler, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. É o teste da peneira de Sócrates, é verdade. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar, irmãos, se colocamos isso em prática, as nossas conversas serão muito melhores. Muito melhores. Em terceiro lugar, famílias que vencem nos últimos tempos são aquelas que buscam o autocontrolo em tudo. Em tudo. A falta de autocontrole na família causa muitos problemas na vida familiar. Pode causar feridas no coração, uma palavra maldita, ou dita fora de hora. A falta de controle ou de autocontrole pode criar dificuldades nas finanças, a prejudicar a família. A falta de controle gera filhos sem limites. Irmãos, isso tem sido uma tônica nesses últimos dias. Pais que não exercem controle sobre seus filhos estão a gerar filhos sem limites. Não exerce o controle, não dá limite, gera filhos sem limite. Não posso fazer isso com meu filho. Coitadinho. Vai magoar. Vai frustrar. Eu já falei para os irmãos, eu apanhava quase todo dia da minha mãe. Não estou dizendo para fazer isso com o seu filho hoje, mas foi feito comigo e hoje eu sou o que sou. Eu me lembro que eu acordei uma noite de quarta-feira, eu estava a dormir e acordei com a minha mãe com um chinelo na mão e pá, bateu. Eu até hoje não sei porque apanhei. Até hoje eu não sei. Eu desconfio, ela veio da igreja. Ela veio da igreja.
Aí eu desconfio que alguma fofoqueira lá fez alguma fofoca para ela. E ela chegou em casa e minha mãe não perguntava, não queria nem saber. Minha mãe era assim do tamanho da Sara, né? Mas era brava, igual Sara. Mas, irmãos, é sério, a falta de controle gera filhos sem limite. Apesar de que a Bíblia diz para não poupar a vara, não vai castigar com vara, não, que eu nunca castiguei meus filhos com vara. Mas sempre dê controle, sempre dê limite a eles. A falta de controle cria dependência na área da sexualidade, a levar, por exemplo, a pornografia. A falta de controle à mesa leva a enfermidades, a obesidade. Eu já quero controlar-me. Está difícil. Como podemos, irmãos, ser resilientes nesses dias difíceis e viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus? O mais importante, busque em primeiro lugar a plenitude do Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é gritar, não é levantar a mão, não é falar língua. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito, a permitir que ele produza em nós as virtudes do fruto do Espírito. Entre elas está o quê? O domínio próprio, o autocontrolo. Paulo diz aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui está a base para vivermos o domínio próprio em todas as áreas da nossa vida, com profundos impactos na vida familiar, ser cheio do Espírito Santo. Permitir que sejamos totalmente controlados por ele. E para concluir, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo descreve para nós um solo árido, um ambiente hostil, pessoas irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio. Este é o deserto que os últimos dias nos impõem. Mas a pergunta é, tua família será um grão de areia nesse deserto? Ou será um oásis a florescer contra todas as probabilidades? O Senhor nos chama, irmãos, a sermos famílias que vencem tempos difíceis. Nossas famílias podem ser jardins no meio de um deserto. Podem ser. E como todo jardim, precisa ser cultivado. Cultivado para combater a aridez da irreconciliabilidade. Precisamos regar com perdão, para resistir às ervas daninhas da calúnia. Precisamos cultivar a semente da verdade. E para que o jardim não seja destruído pelos ventos impetuosos da impulsividade, precisamos erguer as cercas do autocontrole que o Espírito Santo nos dá. O caminho para a família resistir esses dias difíceis já está traçado. Perdoem, amem a verdade e busquem o autocontrole. Irmãos, que a nossa casa seja de fato um jardim que floresce em tempos áridos, um testemunho vivo da vitória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.